Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou responder pra vocês uma das perguntas que é campeã aqui no Chega de Vestibular, tanto no YouTube quanto no Instagram, por e-mail, eu recebo isso o tempo todo, que é o seguinte: olha, Alexia, você passou 2 vezes na EAR, 2 vezes na AF e não foi? O que foi que aconteceu? Você tá lá? O que tá rolando, né? Ó, antes de eu contar isso pra vocês, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, que aí você não perde nada que aparecer aqui no canal, tá bom? Dá uma olhadinha lá no @chega de vestibular no Instagram também, que tem bastante conteúdo legal saindo por lá. Bom, galera, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu ao longo da minha preparação para a AFA e para a EAR, e aí vocês vão entender mais ou menos o porquê que eu não fui para a AFA, que era de fato ali o meu objetivo, tá bom? Eu fiz 2 anos de cursinho tentando AFA a princípio e não fui aprovada. Ia muito mal no começo, demorei para pegar o ritmo dos estudos ali e só fui aprovada no 3º ano, que foi quando eu estudei em casa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, sobre estar no cursinho ou estudar em casa e tudo mais, se vale a pena ir pro cursinho ou não, depois vocês dão uma olhada que eu vou deixar aqui no card. Mas, então, e aí o que aconteceu? Quando eu estudei em casa, eu fui aprovada. Fui aprovada, fiz as etapas posteriores do exame teórico, né? Então, cheguei a fazer o exame de saúde, fiz o exame psicológico e tudo mais. Meu avô me acompanhou nesses exames, tá? O meu avô e minha mãe. A gente saía da minha cidade, ia pra São Paulo. É pertinho, mas assim, já gerava ali um desconforto financeiro, né? Porque foram 3 dias de exame que eu tive que ir pra lá. E aí, investi uma grana nisso, né? Minha mãe foi comigo todos os dias. Nossa, a gente sai de casa ali 4h30, 5 horas da manhã pra poder chegar a tempo e tudo mais. Só que o que aconteceu? No final desse ano, depois das etapas, a gente descobriu que meu avô estava com uma doença séria, né, um câncer, e que não tinha nenhuma possibilidade de ele sarar, que dali pra frente era assim, poderia morrer amanhã ou daqui 1 ano e era isso, né? E aí começou a acontecer na minha cabeça aquela dúvida, né? Pô, e agora? Eu vou atrás do sonho de ser militar, do sonho de ir para academia da Força Aérea. Já tinha passado uma vez na EAR e deixei para trás a EAR exatamente para tentar ir para a AFA. Passei na AFA e dei de cara com essa situação aí. Faz parte, né, galera? A gente não espera, mas as coisas acontecem e a gente não consegue controlar esse tipo de coisa. Só que acontece, chegando ali no momento de ir para a AFA e tudo mais, eu tive que lidar com a situação de entender que eu ia pra quarentena e que poderia acontecer alguma coisa com meu avô e que eu não ia talvez nem ficar sabendo, que eu não poderia sair de lá. E é uma situação complicada, né? O meu avô foi o cara que me criou, foi o cara que cuidou de mim quando eu era pequena, né? Minha mãe trabalhava e tudo mais. E aí, quando a gente se depara com uma situação dessa, é bastante complicado porque outros fatores entram em jogo. Por exemplo, lá em casa, meu pai não mora comigo, né? A gente não conversa muito. E quem banca a minha casa, em termos financeiros mesmo, seria o meu avô e a minha mãe. E não teria nenhuma possibilidade de a minha mãe largar o serviço pra cuidar do meu avô, e muito menos de a gente pagar uma enfermeira, que é uma parada cara pra caramba, né? Então assim, ainda que eu fosse pra AFA, recebesse o soldo e ajudasse em casa, seria uma situação muito complicada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da gratidão, né? Porque eu não passou pela minha cabeça não devolver pro meu avô tudo aquilo que ele tinha feito por mim quando eu era criança, né? Então ele tava ali numa situação ruim, numa situação que ele precisava tomar banho, ele precisava de ajuda, né, para tomar banho, precisava de ajuda para comer, ficava muito tempo deitado, precisava ir e voltar do médico, né? Então, são fatores que complicaram a realização ali de eu ir para a AFA e me formar por lá. No ano que eu passei a primeira vez na AFA, eu decidi ficar em casa para cuidar dele. E assim, gente, eu não me arrependo, tá? Porque posteriormente ele morreu e, cara, é um tempo que não volta mais, né? Então, putz, zero arrependimento de estar ali com ele nos momentos ruins, de estar com ele nos momentos que ele estava um pouquinho melhor.
e de estar ali do lado, conversando, de passar noites e noites no hospital. Acho que esse tipo de coisa vale a pena, porque é lógico que a gente quer realizar o sonho profissional e tudo mais, mas a vida guarda outras coisas super interessantes pra gente, né? Hoje em dia eu curso física numa universidade federal, gosto, então acho que as coisas se ajustaram de uma forma ou de outra. No ano seguinte eu prestei AFA de novo, mas meu avô não tinha morrido ainda, eu passei de novo, foi a segunda vez que eu fui aprovada, só que mais uma vez esse problema, né, de como é que eu vou, eu preciso cuidar dele, a minha avó tem um problema na perna, que também não ia conseguir, assim, dar banho, ele é grande, alto, então precisava de alguém um pouquinho mais forte para estar ali junto com ele. E aí, nesse ano que eu prestei AFA, eu nem cheguei a fazer os exames posteriores, porque eu já não estava mais focada em sair da minha cidade, né, e aí eu cheguei a prestar ITA, pensando já em ficar por ali, mas o ITA é uma parada, assim, um vestibular completamente diferente, que exigiria de mim mais alguns anos de preparação, né? No final daquele ano ele morreu, e aí, galera, eu tomei um outro rumo da vida, que comecei a ajudar os vestibulandos, os concurseiros militares, né? E cursar física, trabalhar com pesquisa dentro da universidade e tudo mais. Tô feliz, não tenho absolutamente nenhum arrependimento em relação a isso, mas decidi contar pra vocês porque o pessoal pergunta muito, né? E aí quando eu respondo, às vezes fica uma situação um pouquinho chata de o pessoal achar que tocou num ponto um pouquinho delicado. De fato mas não é nenhum problema pra mim hoje falar sobre isso, exatamente porque eu tenho zero arrependimentos. Acho que valeu super a pena. Dei banho nele várias vezes, dormi ali do lado, fiz companhia no hospital que outras pessoas não poderiam fazer, né? A minha irmã estava lá também, ajudou bastante. Mas num momento como esse, eu acho que vale muito a pena a gente seguir o coração ali e fazer o que o nosso sentimento manda, porque é um tempo que não volta atrás, né? Então é isso, galera. Foi por isso que eu não fui pra AF nem pra IAR, mesmo sendo aprovada 2 vezes. Tá bom? Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu conte um pouquinho mais sobre a parte mais pessoal da minha preparação, deixa uma curtida aqui embaixo, que aí eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, é muito importante para que vocês recebam todos os conteúdos que eu posto por aqui. Se quiserem falar comigo, me manda um direct lá no @chegadevestibular, no Instagram, ou então pode falar comigo pelo e-mail chegadeveste@gmail.com. Um grande abraço, até mais!